Então, eu queria, ontem eu fiz um momento e eu acho que eu devo isso a esse brother que está aqui hoje. Queria convidar o Hugo aqui. A Hugo está pensando de novo, né, Hugo? Chega cá, Hugo. O Hugo é o seguinte, o Hugo é um jovem que está na nossa rede já, eu nem sei quando, eu sei que é como se eu conhecesse o Hugo já desde que eu estou aqui. Eu não lembro quando que o Hugo chegou. Queria que o pequeno grupo dele viesse. Tem que dar a volta, cara, é muito alto aqui, velho. O pequeno grupo do Hugo está aí? Saulo, a galera do Hugo pode vir. Eu queria que a gente orasse e abençoasse a vida do Hugo, porque o Hugo está indo embora. O Hugo, ele é universitário, chegou aqui magrinho, ele era da grossura desse iPad aqui, ó, quando ele chegou aqui. Fino, rapaz. E aí estudou, ele diz que é sorte, né? O cara estuda, passa no concurso, aí o cara fala que é sorte nada, é o nosso Deus que tem honrado a vida desse cara. E eu fico muito feliz por ele ter passado. Eu fico assim, meio choroso, porque ele vai para o Pará, Paraupebas, não é isso? Ele, gente, pode vir para cá, não tem problema, pode chegar perto, tá? E eu queria assim que a gente orasse por ele. Vamos focar no negão ali, ó. Eu queria que a gente orasse, que você ficasse em pé. Queria dizer para você, Hugo, que você é uma bênção e foi uma bênção no nosso meio. E que eu fiquei muito feliz em ter você esse tempo conosco. Você abençoou a nossa vida. E os meninos do pequeno grupo, acho que viveram isso com você. E você trouxe frutos para a nossa igreja. E que você, lá onde você estiver, você também possa continuar sendo um jovem frutífero. A minha palavra para você é de Josué, que onde você colocar a planta do seu pé seja abençoado, mas que a palavra do Senhor esteja na sua mente, na sua boca e na sua atitude, amém? Vamos orar. Você pode levantar a mão para abençoar esse cara aqui? Deus amado, nós colocamos nas tuas mãos a vida do Hugo, Pai, e nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus provedor e tem abençoado ricamente a vida dele, Pai. Nós tivemos Hugo por muito tempo aqui, e o Senhor usou a vida dele com poder, e agora o Senhor levanta, ó Pai, e leva o teu servo para um outro estado, e a minha oração é que o Senhor possa abençoá-lo, Pai, que o Senhor possa prover, abençoa esse tempo que ele vai estar naquela cidade, guarda esse jovem, Pai, guarda a entrada e a saída dele, que o Senhor possa estabelecer muralhas de proteção sobre ele, que a investida do diabo contra ele caia por terra, mas que se cumpra na vida do Hugo tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dele, Pai, que ele possa levar a ideia de um relacionamento discipulador para onde ele estiver, que ele possa se relacionar com pessoas, e que em todo tempo ele seja uma bênção, e que todas as palavras que saírem da boca dele, Pai, saiam palavras de salvação, palavras de vida, e que ele possa ser instrumento nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir esse meu amigo aqui? Parabéns, cara. Obrigado. Amanhã à noite tem de novo. Amanhã à noite faz outra oração, tá, pessoal? Quarta-feira, que ele vai só na sexta que vem. Vamos lá, que nós atrasamos hoje, né? Gente, 7h30, tá? Olha só, eu queria conversar com você aqui um papo muito bom, um tema bem interessante. É uma coisa que Deus tem incomodado meu coração há um tempo, e Ele me dá a oportunidade de poder compartilhar com você sobre isso. Eu queria falar com você sobre um relacionamento sério. Aí tem gente que veio aqui porque pensou que ia falar sobre namoro, né? O cara falar sobre relacionamento sério. É hoje que eu mudo o meu status, né? Eu li em janeiro que o objetivo da vida de um cara era mudar o status dele de solteiro para um relacionamento sério, né? Aí ele colocou lá que o objetivo da vida dele era esse, né? Deus abençoe ele para que ele possa entender que não é por aí o negócio, né? Ele tem que ser a pessoa certa primeiro. Mas eu não quero falar sobre relacionamento amoroso, eu quero falar sobre relacionamento com Deus. Eu quero falar com você sobre alguns aspectos, né, que envolvem um relacionamento sério. Eu entendo assim, ó, para que você já mediu a qualidade do seu relacionamento com Deus? Se tivesse uma forma de medir isso, sei lá, um ISO espiritual 2016, fosse medir a qualidade do seu relacionamento com Deus, será qual seria a sua nota? Você pensa aí, qual seria a nota? E tem gente que fica assim, não sei, cara, eu acho que eu estou bom demais com ele, né? O cara que é mineiro fala assim, eu acho que eu estou bem com ele. Ou você pode começar a pensar, não sei. Aí minha pergunta é assim, no seu relacionamento com Deus há temor? Essa palavra temor eu vou usar muito hoje à noite. Eu queria que você entendesse uma coisa: não se pode ter um relacionamento com Deus de intimidade, de cura, de restauração, de sensibilidade com o Espírito Santo, de obediência sem o temor. O temor é a chave do relacionamento. Aí você fala assim, mas eu nunca pensei nisso. Eu sempre achei que viver um relacionamento com Deus era orar, era ler a palavra de Deus e tal, falar também. Mas existe uma coisa que envolve o temor, que envolve a intimidade. Bacana?
Aí eu pergunto para você, você já parou para pensar assim, o temor do Senhor na sua vida, já mudou alguma coisa na sua vida? Pensa comigo aí, o temor do Senhor na sua vida já mudou alguma coisa? Por exemplo, mudou o seu caráter, mudou a sua forma de pensar, mudou as suas atitudes? São perguntas que eu faço para você pensar sobre o temor do Senhor na sua vida, né? Agora, uma coisa que eu vou dizer que você não imagina, é assim, ó, o temor no Senhor, ele atua com poder em todas as áreas da sua vida, mas tem uma área que é principal, na vida do jovem, principalmente, na área da sexualidade. Aí você fala assim, doido, como é que é esse negócio aí, meu irmão? Me explica aí. O que tem a ver o temor do Senhor com a minha sexualidade? Tem tudo a ver. Deixa eu explicar para você, imagine que a sua vida fosse um círculo, eu vou dividir isso em áreas, beleza? Um círculo, eu sou um ser que eu fui feito para viver uma vida sexualmente ativa, e você também, amém? Amém, meu irmão? Amém, profetiza. É isso aí, você foi feito para isso. Então, num círculo, você tem 75% da vida do jovem, de alguma forma, envolve a área da sexualidade. 75%, é muito, né? 25% você divide em futebol, videogame, os homens, e as mulheres conversar e conversar. Alguma coisa do tipo, brincadeira. Mas é isso. Aí você pensa comigo, bacana. Então isso tudo, Denis, sim, então vamos lá. Se você não vive esse temor, é uma área então que o diabo vai conseguir atacar. E essa área, ela vai desestruturar todas as outras áreas. Você vai ficar vulnerável em todas as outras. Mas então é isso que funciona? Sim, esse temor do Senhor. E eu quero trazer vários aspectos, e um dele é esse. Então você pensa, então eu posso viver então a cura ou a santidade verdadeira, palpável na minha caminhada com Deus, vivendo o temor do Senhor e tendo isso na minha sexualidade, nos meus relacionamentos. Sim, você pode, exatamente você pode. Abre a sua Bíblia em Salmos 25, 12. Abre aí, é muito grande esse texto, queria que você lesse comigo. Ele é realmente um texto bem grande. Salmo 25, 12. Enquanto, você tem celular, deixa aberto aí. Depois você vai abrir em outros textos, vamos acompanhar, porque a gente está só com o data show, talvez fique ruim para você ler ali no lado, tá bom? Mas o texto é bem tranquilo, fala assim, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Só isso. Entenda uma coisa, Deus procura homens que tenham o temor. A grande verdade é que para se viver um relacionamento sério com Deus, você precisa do temor do Senhor. Você precisa do temor do Senhor. Muitos jovens vivem hoje um relacionamento superficial com Deus, sem intimidade, porque acham que não podem chegar nesse lugar de intimidade. Por que eu não posso chegar? Ou por que muitos jovens pensam isso? Porque existem coisas a serem resolvidas na sua vida. E essas coisas que impedem que você viva essa plenitude de relacionamento, elas estão diretamente ligadas ao temor. Então o texto fala que Deus, ele procura. E hoje eu quero desafiar você a viver um relacionamento sério com Deus, ao ponto de viver o temor do Senhor na sua vida. Nada de superficialidade, você vai viver uma coisa concreta, uma coisa verdadeira, uma coisa palpável com Deus. Entenda? Olha só, assim como o salmista diz, Deus procura. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. É muito fácil você confundir temor com medo, ou associar o temor ao medo. Eu tenho muito medo de alguma coisa, ou você tem que ter o temor do Senhor, e vem uma ideia de medo. Mas olha o que a Bíblia fala sobre temor. Se liga aí, meu irmão, preste atenção. Salmos 111, não precisa abrir, tá? Não precisa abrir, eu vou ler para você. Salmos 111, 10 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Primeiro. Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é a fonte de vida, e afasta as armadilhas da morte. Jó 28, 28, disse então o homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento, traz o entendimento. O temor do Senhor conduz à vida, quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 22, 4. Entendeu o que é temor? Só uma gotinha do que é temor. Olha só, qual a consequência desse texto na sua vida? A consequência desse texto na sua vida é o seguinte: sabedoria, te livra da morte, você vai se livrar da morte prematura,
te livra do mal e te dá entendimento, traz paz, te livra de problemas, tem como recompensa riqueza, honra e vida. Isso é temor, amém? Desconstrói na tua cabeça todo o conceito errado de temor. Quando você pensa assim, nossa, mas temor é ter medo, não é ter medo. O temor, ele está diretamente ligado a amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Então o temor está diretamente ligado à atitude, à reação. Uma pessoa que tem um relacionamento superficial, quando ela é alvejada de alguma forma, quando vem algum dado inflamado do diabo e alcança ela facilmente cai, demora a levantar e fica ali no chão, não tem reação. Então não há sabedoria. É como se viver no temor do Senhor é como se os seus olhos passam aos seus olhos de Deus. Então você começa a ver coisas espirituais, você começa a ver as coisas espirituais no meio do que você está vivendo. É isso que o texto traz. E eu quero trazer para você uma comparação entre dois homens que foram testados na área da sexualidade, mas o temor fez toda a diferença. Toda a diferença. Dois homens que tinham um relacionamento com Deus, um tinha um relacionamento sério, o outro tinha um relacionamento superficial, e conduzia a sua vida como ia dando. Eu queria falar sobre Sansão e sobre José. O homem que viveu no temor do Senhor e o homem que viveu sem o temor do Senhor. Como é que é isso aí, Dene? Olha só, dois homens que foram provados na juventude, eles eram jovens, tá? Jovens, solteiros, os dois eram solteiros. Eles foram provados na sua juventude, né? E isso foi determinante, olha só, eles foram provados, e isso foi determinante para que se cumprisse o ministério que eles tinham para executar na terra. Então, isso fez com que eles fossem colocados na galeria dos heróis da fé. Olha só, ambos tinham um chamado ministerial de grande proporção, os dois tinham, tanto Sansão quanto José, né? Ambos tinham um relacionamento com Deus, todos os dois conheciam Deus. Sansão conhecia Deus, José conhecia Deus. Todos eram filhos da descendência, eram filhos da promessa, todos eles, os dois, conheciam Deus. Bacana? Beleza. Mas o que faz toda a diferença, né? Ambos marcaram a sua geração e seu tempo de forma diferente. Aí começa a abrir a questão, né? Para que se cumprisse os planos de Deus em sua vida, na vida dos dois, foi necessário que eles fossem provados na área da pureza. Se você tem um relacionamento sério com Deus, com temor, você vai ser provado na área da pureza, você vai ser aprovado. Entenda isso. Para que você possa crescer em conhecimento, você tem que ser provado. É igual na escola, cara. Você não vai para a escola e estuda o ano todinho e não faz nenhuma prova. Você faz prova, é aquela hora que o professor se vinga de você. Alguns, né? Alguns é a hora do professor te testar. Ele vai te testar ali. Não é assim que funciona? Então a prova, ela faz com que você meça os seus conhecimentos e você desenvolva. Não é assim que funciona? Você não vai vencendo, vai primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto, passa de ano, passa na faculdade, aí depois passa no concurso como o Hugo, depois faz um mestrado, faz um doutorado, faz um pós-doc, não é? E vai embora. E aí vai dando aula, vai estudando, vai conhecendo. Mas sempre você vai ser testado. E eles foram testados para que esse ministério se cumprisse na vida deles. Então nós seremos testados. E é quando nós somos testados que nós descobrimos se nós somos espirituais ou não. É quando nós somos testados que nós descobrimos se nós somos verdadeiros ou falsos diante de Deus. Ou se nós descobrimos se nós vamos ter sucesso ou um fracasso diante de Deus. E tudo isso está ligado ao tipo de relacionamento que você tem com Deus. É só uma introdução, tá? Pra você entender a ligação de um relacionamento sério com Deus com o temor, para você entender exatamente o que é ter um relacionamento tendo o temor de Deus na sua vida. Sansão, vamos entender rapidão o que é a vida de Sansão, o que foi a vida de Sansão. Sansão é um cara, eu coloquei assim, né? O relacionamento superficial de Sansão, porque foi isso que aconteceu. Sansão, ele é um cara, ele foi um jovem que veio prometido por Deus. Como que funciona isso? Juízes 13, abre a tua Bíblia em Juízes 13 aí, deixa aberto aí, Juízes 13 de 1 a 5. Você vai entender como que ele foi concebido, porque faz toda a diferença o nascimento de Sansão. Como ele foi concebido faz toda a diferença. Vou lendo para você entender. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá,
chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho de vocês, do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ele foi um filho prometido. O anjo vem até a mãe dele, uma mulher estéril, e a missão de Sansão, então, você acabou de entender, é de livrar o povo da mão dos filisteus. O povo estava vivendo sobre a opressão dos filisteus, escravizados por isso, porque viveram longe dos caminhos do Senhor, e Deus entregou ele nas mãos dos filisteus. Então Sansão é a ferramenta de salvação. Ele é o Moisés, o cara que vai lá resgatar o povo. Então essa era a missão de Sansão. Sansão foi um homem que tinha tudo para vencer na vida. Ele tinha tudo, pai e mãe, ele tinha promessa sobre a vida dele. Ele era um homem escolhido por Deus, separado, nazireu, um homem escolhido para tirar o povo da escravidão dos filisteus. E tem uma coisa mais interessante ainda, no versículo 24 e 25 desse mesmo texto, para você entender outra coisa, o Espírito Santo estava sobre a vida de Sansão. A mulher deu à luz a um menino e pôs o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estolá. O Espírito Santo do Senhor começou a agir nele. Então Sansão tinha o agir do Espírito Santo através da sua vida, e ele fazia coisas sobrenaturais. Sansão tinha poder que nenhum homem na terra tinha, sinais feitos através do Espírito Santo. Foi o homem com maior poder investido do sobrenatural de Deus que tem na palavra. Não se sabe de nenhum outro. Sansão, ele era o He-Man. Você lembra do He-Man? Ele não tinha espada. No máximo uma queixada de um jumento já era suficiente para ele arrebentar com 1000 homens. Sansão tinha uma força sobrenatural, né? Quando o Espírito Santo de Deus vinha sobre ele, ele era cometido de uma força. E quando o exército dos filisteus vinha contra ele para matar ele, ele dava um Hadouken, morria um monte. Ele tinha poder. Ele tinha poder sobrenatural. Você tem que entender isso. Por que esse cara marcou o tempo dele? Porque ele tinha um negócio que ninguém tinha. Todo mundo tinha medo dele. Ele era um cara trincado, grande. Eu fico tentando imaginar como era Sansão. E, né, uma coisa tipo como o Maninho está malhando agora, parecido, grande, entendeu? Malhado, né? Então assim, Sansão tinha essa intimidade da promessa sobre a vida dele, e isso fazia com que ele fizesse coisas sobrenaturais. É tipo isso mesmo. E ele chegava e ninguém conseguia com Sansão, né? Isso é muito interessante. Sansão se tornou uma pedra no sapato dos inimigos de Deus. Durante 20 anos ele liderou o povo de Deus. Olha só o tanto de informação sobre Sansão. Liderou o povo de Deus, tinha um mover do Espírito Santo sobre a vida dele, foi um filho prometido por Deus para libertar o povo do cativeiro dos filisteus. Tudo isso. Mas tem uma coisa interessante. Todo esse poder, essa força, esse dom que era dado pelo Espírito Santo sobre Sansão, ele foi subir na cabeça. Ninguém consegue derrubar eu mesmo, eu sou forte, quando eu me zango eu mato 1000. E aí isso foi começando a tomar a cabeça de Sansão, né? E aí é quando Sansão começa então a ter um relacionamento com Deus enfraquecido. E quando ele vai se deixando de esse contato com o seu Deus, algumas coisas vão acontecendo, né? E a primeira coisa delas é quando Sansão começa a flexibilizar princípios. Então entenda uma coisa: na sua caminhada com Deus, no seu relacionamento com Deus, quando você começar a abandonar a palavra, quando você começar a abandonar a oração, quando você achar que você é forte o suficiente para aguentar a caminhada, é nessa hora que você vai começar a flexibilizar princípios, e coisas que para você eram muito absurdas no passado passam a ser possíveis, ou não tem nada a ver, ou é só um pouquinho, ou vai dar nada não. E são essas coisas que vão te levar
para o que aconteceu aqui em Juízes, agora no capítulo 4, do versículo de 1 a 3. Sansão desceu a Tiná e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tiná. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há nenhuma entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse a seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Sansão comete, depois que ele flexibiliza os princípios, agora a primeira porta é aberta. É o primeiro sinal da falta de temor na vida de Sansão, que é a cobiça dos olhos. Sansão passa, ele vai naquela cidade, percebe que o texto fala que ele vai até lá. Tiná é uma cidade filisteia, ele vai até lá. Olha, um homem que foi enviado por Deus para resgatar o povo do cativeiro dos filisteus, vai até uma cidade dos filisteus, e lá ele olha para uma mulher e cobiça essa mulher. Sansão passou a ter os olhos voltados para o desejo, a cobiça, e ele então quer aquela mulher para ele. E o que acontece? Forte nos músculos, mas fraco no desejo. Essa é a fraqueza de Sansão. E essa fraqueza está diretamente ligada ao tipo de relacionamento que Sansão tinha com Deus. Para você realmente fazer uma escolha certa, você precisa passar pelo altar. Sansão não queria mais que as suas escolhas passassem pelo crivo do seu Deus. Ele começou a tomar decisões aleatórias, ele foi sendo levado pelos seus olhos. Isso foi levando Sansão a uma decadência. Romanos 12, 1 e 2 fala sobre sacrifício. Portanto, irmão, rogo-vos que, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Você já ouviu esse texto, não é assim que fala? Sacrifício vivo. E aí é interessante porque, quando esse texto fala de sacrifício, é exatamente o que Sansão não queria fazer. O temor a Deus me leva a sacrificar sentimentos, entregar isso a Deus. Você tem duas opções com os seus sentimentos, os seus desejos e inclinações. Você sacrifica eles e entrega eles para Deus, ou você anula eles. Quando você sacrifica os seus sentimentos e você entrega isso para Deus, o que acontece? Você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. É assim que funciona. Se tem alguma coisa que te derruba, se tem alguma coisa que fere os seus olhos, se tem alguma coisa que quer flexibilizar os princípios de Deus na sua vida, você pega essa coisa, você se ajoelha e você fala assim: Senhor, eu te entrego isso aqui, porque eu não consigo sozinho. Então esse desejo, esse prazer que me leva para longe do Senhor, eu coloco para o Senhor e leva, toma. Aí Deus vem e te fortalece, porque isso é temor. Aí Deus te dá olhos. Aí a gente vai entender, por exemplo, que Ele vai te livrar dessa cilada, Ele vai cuidar de você nessa área e você vai se fortalecer. Meu querido, isso é possível demais. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Se você tem enfrentado alguma dificuldade, coloque essa dificuldade nas mãos de Deus. Não fique num ciclo de dependência ou patinando em alguma área da sua vida em que o diabo tem dominado. Coloque isso diante de Deus. Uma outra coisa, você pode anular, né? Como eu falei, você pode anular. E como é que anula? Você anula assim, você guarda para você. Você pega ela na sua mão e não dá para ninguém. E quanto mais você segura os seus desejos, quanto mais você segura os seus sentimentos, mais você se afunda neles. Mais eles vão derramando no seu corpo, vão passando pelos dedos, você vai ficar todo sujo com aquilo. Então Sansão comete o primeiro deslize, que é a cobiça dos olhos. Mas Sansão comete um outro pecado que quebra também um princípio. Sansão ele desonra os seus pais. E quando você vai fazer uma análise sobre essa questão da desonra, até o seminário nos ajudou muito, agora recentemente, a entender sobre a honra aos pais e enfim. Mas 3 coisas acontecem claramente quando você desonra os pais. A primeira, você tem a vida encurtada, encurta a sua vida. E foi literalmente o que aconteceu com Sansão. Honra teu pai e tua mãe, né? Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tu te corra bem e tenhas longa vida, né? Então essa longa vida está diretamente ligada aos pais, a honrar pai e mãe. Meu querido, seu pai viveu mais que você, aprenda isso. E quando ele não abençoa alguma atitude, alguma escolha sua, não faça, porque se você fizer, vai acontecer a segunda coisa: você será amaldiçoado. É forte. Maldito quem desonra o seu pai e a sua mãe. Deuteronômio 27:16. E a outra coisa é o seguinte: traz cegueira. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe, será arrancado pelos corvos do vale e serão
e serão devorados pelos filhotes de abutre. Você vai perder os seus olhos. O provérbio usa aqui uma figura de linguagem para mostrar para você que se você desonra o pai, você vai perder os olhos, né? Você vai deixar de ver. Então é muito importante a honra, e Sansão quebra isso, e ele passa a não ver mais as consequências ou aonde ele estava entrando. Todas essas consequências aconteceram na vida dele, todas. Morreu prematuramente, teve o Espírito Santo de Deus tirado do seu corpo, que é o que aconteceu por ser amaldiçoado, e ficou literalmente cego, sem os olhos. Isso aí aconteceu com ele. Aí Sansão vem, como o texto diz, no capítulo 14, e ele vai ver aquela mulher em Tiná, e o que Sansão fala? Eu quero me casar com ela. Então Sansão quebra outro princípio, o jugo desigual. Olha só, de novo, o relacionamento de Sansão foi totalmente desestruturado por causa do desejo. A falta de temor não permitiu que Sansão percebesse a queda em sequência que ele estava tendo, né? E então ele quebra mais esse princípio, que é o jugo. Primeiro casamento, ele teve o primeiro casamento dele com essa mulher. E como aconteceu isso? Sansão começa a quebrar os seus votos, como nazireu, se casa com essa mulher sem a bênção dos pais, e no casamento de Sansão ele propõe um enigma. Se você analisar no texto, o texto conta que Sansão, veio um leão, veio atacar, o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, e ele rasga o leão como quem rasga um cabrito. Eu não acho tão fácil rasgar um cabrito, imagina rasgar um leão, né? Eu fiquei olhando esse texto, fiquei pensando, né? Nas mãos, ele fenda o leão de cima a baixo. Então ele tinha uma força, e ele larga essa carcaça lá. Então, e ele faz uma charada, uma aposta. Ele fala assim: olha, se você conseguir descobrir meu enigma, né, eu te dou 30 roupas de linho, né? Do forte saiu comida, né? E do comedor saiu doçura. Por que ele fala sobre isso? Porque naquela carcaça, um enxame de abelhas fez ali mel. Então quando ele passa ali, ele pega aquele mel e ele come. Ele estava cansado, ele come e ele leva para os pais. E quando ele leva para os pais, ele não conta de onde ele tirou aquele mel, que era de um animal morto. Por ser nazireu, ele não deveria tocar em corpos, né? Então ele quebra aquilo ali, né? Mas então nessa aposta, a sua mulher ameaçada, a primeira esposa é ameaçada pelos filisteus, e ela então consegue arrancar de Sansão essa informação, que é a resposta do enigma. Então Sansão perde essa aposta, e muito revoltado, porque ele percebeu que foi traído pela noiva, ainda no casamento. O casamento lá, ele eram vários dias, tá, meu querido? Não era um dia só não, igual aqui não, 7 dias. Então ele pega e vai até a cidade próxima, mata 30 homens, tira a roupa de linho desses homens e traz. O cara virou um assassino. Então, descontrolado, ele perdeu totalmente o controle, né? E quando ele volta, quando ele busca essas roupas que ele prometeu nessa aposta, quando ele volta, a mulher que ele ia se casar está casada com outro homem, porque o pai dela deu ela em casamento para outro homem. Aí você imagina como ficou a cabeça de Sansão, traído antes da lua de mel, literalmente, né? Foi buscar, voltou, e a mulher estava casada com outro homem. E ele fica muito zangado, e ele faz uma coisa que eu acho muito interessante, e queria mesmo, quando chegar no céu, perguntar para Deus como é que faz isso. Ele amarra 300 raposas pelo rabo, bota uma tocha de fogo no rabo delas, e solta elas na plantação dos filisteus, e ela queima toda a plantação dos filisteus. O homem ele estava virado no 12, como diz o povo aqui. Ele perdeu totalmente o senso, se tornou um homem ferido, e se fechou completamente para Deus, amargurado, sentimentos abalados, espiritualmente vingativo, né? Sentimento de rejeição, a inferioridade, revolta, né? Como eu disse. Ele se tornou um homem totalmente desequilibrado. E Deus ficou aonde nisso aí? Lá atrás e muito atrás. E o temor do Senhor sobre a vida de Sansão ficou aonde? Lá atrás, muito atrás. E a promessa ficou, tudo foi ficando. Quando você quebra princípios, eu quero que você entenda que você vai quebrando mandamentos, você vai mudando o seu comportamento, e quando você menos perceber, você está totalmente envolvido numa situação que você não consegue reagir mais. E Sansão estava nisso, enfiado completamente nisso aí. E ele, muito chateado por isso, vai para uma cidade próxima, vai para Gaza. Certa vez Sansão vai a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. É uma coisa chamando outra. Então ele vai mais uma vez e se dá em uma relação sexual com mulher filisteia, em Gaza. E ele mais uma vez quebra o princípio. E aí começa então o fim de Sansão. O fim de Sansão começa aí.
Sansão faz uma aliança com Dagon, que é o deus dos filisteus. Quando ele se deita com a mulher, preste atenção numa coisa: quando você tem relação sexual com a mulher, você casa com ela, tá? O casamento, ele é o sexo. E quando você casa com ela, você casa com o Deus dela. Então Sansão, que tinha o Deus de Israel, se deita com uma filisteia pela segunda vez. Então ele faz uma aliança com Dagon. Se você ler o livro Autoridade sobre as Trevas, você vai entender algumas características sobre esse principado. E uma delas é um espírito de sedução, de encantamento, de sensualidade. E isso toma a mente de Sansão, e por isso ele estava embebecido nesse espírito. Se você procurar na internet, tiver a curiosidade de digitar esse nome e clicar em imagem, você vai aparecer uma imagem de um homem sereio. Ele é homem da cintura para cima e peixe da cintura para baixo. No Brasil, a figura desse Dagon se representa em Iemanjá, a rainha do mar, tá? Nós temos no Brasil um representante desse principado aqui. Então ele faz essa aliança com esse Deus. Foi uma questão de tempo e Sansão entregou todo o seu segredo. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais ele foi seduzido por ela. Por várias vezes, antes dele contar que o segredo estava no cabelo, né, por ser nazireu, ele mente para ela várias vezes. Me enrola com a corda, que as minhas forças se vão. Aí ela enrola, ela seduz ele, passava a mão na nuca dele assim, ele e dormia. Aí amarrava ele. Aí ela chamava os filisteus, quando chegava ele quebrava as cordas e matava os caras. Então ele já estava percebendo que ela queria trair ele. Ele estava percebendo? Estava não, cara, ele estava cego. Ele não estava percebendo. Ele estava seduzido, né, por aquela mulher. Em Juízes 16, 17 você vai ler assim, ó: por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passe navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, as minhas forças a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Então o que essa mulher faz? Ela manda um WhatsApp para os líderes do filisteu dizendo: é o cabelo, rapa a cabeça dele, rapa a cabeça dele. Os filisteus vêm, Dalila conta o segredo para os filisteus. Sansão é dominado, porque ela já tinha cortado o cabelo dele, e ele é feito como escravo. Sansão tem seus olhos arrancados. A primeira coisa que os filisteus fazem com Sansão é arrancar os olhos dele. É triste, o final é bem triste, meu povo, olha só. É colocado em um moinho, né, e é símbolo de troféu para os filisteus. Sansão foi a maior conquista de um principado demoníaco sobre um enviado de Deus. Ele foi totalmente dominado, feito escravo, beleza? A morte de Sansão não demorou muito. Sansão, ele era usado como um motivo de chacota. Quando os filisteus se reuniam em um templo, eles bebiam e faziam as suas orgias lá, e chama Sansão, e vinha um cego e todo mundo ficava rindo dele. Então ele era motivo de chacota, né? Então Sansão, ele é levado diante dos líderes fariseus para ser ridicularizado. Sansão ora a Deus. Nesse momento Sansão pede a Deus, em um ato de, para você ver, né, em um ato de suicídio, uma coisa descontrolada: Deus, me dá força para que eu possa me vingar dos filisteus. E acontece aquilo que você viu nas historinhas. Sansão pede para aqueles dois jovens, a Bíblia chama de jovens, então aqueles caras, aqueles que acompanhavam ele, já estavam cuidando dele: me coloca perto da pilastra, porque eu sou cego e tal. Aí ele foi não tinha a bengalinha, o cara foi levando ele botou a mão de um lado, botou a mão do outro, ele orou a Deus, e o Espírito Santo de Deus deu a ele vigor e força, e ele derruba as colunas do templo. E Sansão, em sua morte, mata mais filisteus do que em vida. Aí você imagina a tragédia que foi isso. Morreu muita gente, beleza? E esse é o fim de Sansão. Sansão, quando vivo, quando vivia no temor de Deus, homem de Deus, enviado para libertar o povo de Deus, usado pelo Espírito Santo, nazireu, conhecido por todos os povos. Quando ele abandona o temor no seu relacionamento, quando o seu relacionamento com Deus passa a ser um relacionamento não sério, um relacionamento banalizado, o que acontece com Sansão? Prepotência, flexibiliza princípios, a cobiça dos olhos, a desonra dos pais, a quebra de aliança, o julgo desigual, a prostituição, a escravidão e a morte. Esse é o fim de Sansão. Então você entendeu bem, eu desfragmentei bem a história de Sansão para você entender mesmo aonde ele perdeu essa essência, né? Quando ele passa a dar lugar aos desejos que envolvem a sexualidade dele. Então, Daniel, é impossível vencer isso? José prova que não. Vamos lá.
José fala o seguinte: quem foi José? Gênesis 39, do versículo 6 a 12, eu vou lendo para você. Abre aí para você deixar o tempo, pode deixar aberto o texto em Gênesis 39, de 6 a 12. Olha só, assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, ele era malhado, era um cara trabalhado na beleza, na elegância. José era um homem alto. Eu tenho para eu que um moreno dos olhos claros, alguma coisa assim, né? Ou um albino, um cara bonito, entendeu? E depois de certo tempo, a mulher de Sansão, Sansão não, gente, não era a mulher, Dalila não está aqui, tá? Nessa história, beleza? Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, né? E o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele, claro. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, então ela tentou mais de uma vez. Ela tentou 1, 2, 3, 4, e muitas vezes ela tentou. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ele caía na capoeira, toda vez que ela vinha, ele dava o vazário para um lado, dava o vazário para o outro lado, evitando ela. Ele evitou ela. Isso é interessante. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos empregados ali estavam. E José deve ter olhado: rapaz, aquela doida deve estar bem que escondida em algum lugar. Ele deve ter pensado. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. José fez o homem ao máximo, meu querido. Você precisa fazer o homem ao máximo. Ele fez o homem ao máximo e o homem de coragem, porque ele era macho 15 vezes. Porque essa mulher, ela não... Eu penso que uma mulher de um rei era alguma coisa fitness da época, sabe? Não era uma mulher feia. Então, se você for parar para pensar na área da sensualidade, essa mulher, ela tentou seduzir José. Sansão, ele só olhava e já caía, pá, né? Uma olhadinha estava na terra, né? Mas Sansão não, ela tentou, cara, várias vezes. Mandava mensagem no WhatsApp dele lá, várias vezes. E ele olhava e... vou bloquear ela, comprava outro número, ele ficava bloqueando ela. E ele tentou várias vezes. Quero que você entenda que não foi uma coisa assim casual. Ele passou e viu aquela mulher lá, ele olhou assim: ué, essa mulher é a mulher do meu senhor? Não foi isso. Ela tentou várias vezes. Mas uma coisa interessante: quem era José? Entenda a história de José. Um homem não muito carismático como Sansão, não tinha poderes. Você viu José curando alguém? Não tem. Ele não curou nenhum aleijado, não fez um cego enxergar, não tem, cara. Ele era um cara assim, na dele, sabe? Totalmente na dele. Não muito carismático, na verdade, né? Mas vendido pelos irmãos. Jovem que parecia ser condenado a ter uma vida de fracasso. Olha só, rejeição. Ele teve que aprender a viver com a rejeição, e para ficar melhor ainda foi preso injustamente. E ele não ficou 2 dias na cadeia, não. Ele foi muito tempo, meu irmão. Mesmo em meio a tudo isso, José, ele permanecia firme no caminho do Senhor. José tinha um temor. Percebe como José visualizava as coisas? Percebe como ele se submetia ao seu Deus? Ele não viu naquela oportunidade uma opção de pecar. Ele achou ridículo o convite da mulher e já disse não. Então, como eu disse anteriormente, uma vida de temor do Senhor é uma vida onde você ama as coisas que Deus ama, e quando você odeia as coisas que Deus odeia. É isso aí. É uma vida de atitude, reação. É uma coisa viva, e foi o que José mostrou para a gente. José tinha um relacionamento sério com Deus, um relacionamento baseado no temor. Agora deixa eu te falar uma coisa: um dom como o de Sansão podia dar muito poder e impressionar muita gente, que foi o que aconteceu. Mas o temor de José, o temor do Senhor na vida de José, deu a José autoridade legítima. É muito melhor do que o poder, cara. Olha só, José, por ser um homem obediente a Deus e temente ao Senhor, ele teve autoridade. José não flexibilizou os princípios de Deus, né?
José passa pela prova da pureza e é aprovado, mesmo sendo tentado, não cogitou a possibilidade, né? Ele tinha discernimento espiritual, e isso tudo acontece quando você começa a conhecer mais sobre a palavra de Deus. Você vai conhecendo, vai lendo, aí você vai vivendo a prática do exercício da fé, e as portas que são abertas pelo diabo, você vai fechando essas portas, você vai se fortalecendo, e o temor do Senhor te dá uma visão espiritual disso. Isso aqui é igual o homem, cara. Você sabe quando a mulher quer pegar você, cara. Você sabe. E tu, mulher, tu sabe quando o cara está cirandeando ali, tu tá ligada, entendeu? Então você percebe isso, mas para você ver isso, você precisa do temor. Você precisa do temor. Se você não tiver o temor, quando a mulher vacila, você que vai lá e faz o errado, igual Sansão fez. Agora, como José, quando você tem um relacionamento de temor no Senhor, você visualiza que são portas malignas na sua vida, e você sai desse caminho ou fecha essas portas, né? José era confiável, mesmo na prisão. Isso é muito interessante, né? Em algumas literaturas fala que José teve o seminário do calabouço, né? Durante aquele tempo que ele esteve preso, foi quando Deus forjou em José um caráter santo, e deu a José discernimento, né? Um homem de integridade. Esse discernimento de José fez toda a diferença. Por que fez diferença, Dene? Porque olha só, no episódio, se você continuar vendo a história de José, o faraó tem vários sonhos, e aí chega na boca do rei, ou nos ouvidos do rei, pela boca dos seus servos, que existe um homem preso lá no calabouço, e esse homem, ele tem o discernimento dado por um espírito do Deus vivente. Olha que interessante. A reputação de José já estava chegando aos ouvidos do faraó, e ele estava preso. O discernimento dele foi determinante para que uma geração não acabasse, porque ele interpreta o sonho do rei e diz 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E José sai da prisão e vai para o segundo maior posto daquele tempo. Gente, é uma história totalmente diferente. Olha como Deus honra a fidelidade de José. Coloca ele lá em cima, e ele então administra, ele coloca a mão, e ele administra e enche os celeiros de trigo, para que no tempo de seca tivesse comida. Então você percebe que é totalmente diferente a caminhada de José em relação à caminhada de Sansão. E o diferencial dessas duas histórias é o temor do Senhor. Olha só, Sansão é símbolo de líderes e jovens, por exemplo, hoje que vivem o prazer. Pessoas que vivem a vida como se não houvesse um universo espiritual, ou como se não tivesse nada depois da morte. Não há salvação, não há um entendimento do que é espiritual. São pessoas que usam o seu corpo como ferramenta de prazer, e sem nenhum pudor, sem nenhum temor, mesmo conhecendo esse Deus. E isso é uma coisa que tem destruído muito a juventude do nosso tempo. Então você precisa pensar: qual a qualidade do meu relacionamento com Deus? Eu tenho esse temor? Eu consigo ver as coisas como José vê, né? O caráter é a espinha dorsal da alma. Olha só, o caráter. Quantas caras você tem, né? Você consegue ter uma cara de filho, ou você, dependendo do lugar, você vai moldando isso, né? Então isso determina muita coisa. Nós temos pessoas que são vedadas de uma liderança, não porque a igreja não as institui, mas porque elas não se veem como líder, porque existem áreas na sua vida que são dominadas por uma ciranda, de sensualidade, de sedução de pecado, e por não ter o temor, por não ter reação, por não ter atitude, ficam ali mesmo, subjugadas ali, e a vida vai passando, e a coisa vai andando, e o caminho disso é a morte, assim como aconteceu com Sansão. Sansão não precisava ter o fim que teve, mas quando nós temos uma vida longe da vontade de Deus, e sem o temor dele, o nosso caminho é a morte, não há outro caminho. Quando olhamos para essas duas realidades, nós podemos visualizar duas gerações, e essas duas gerações estão aqui hoje, vivem na nossa igreja, vivem no seu pequeno grupo, estão sentados aqui nessas cadeiras, são pessoas que você se relaciona. A geração Sansão, né? As pessoas que se permitem cirandar pelo desejo da sensualidade, da sedução, vida sem relacionamento com Deus, prepotência, flexibiliza princípios, entendeu? A cobiça dos olhos, julgo desigual, desonra os pais, vai levando uma vida do jeito que dá, entendeu? E vai empurrando. E aí descobre uma coisa, tem uma frase interessante que
a coisa mais trágica que pode acontecer na vida de um homem não é morrer, é viver a vida todinha e descobrir que viveu uma vida sem propósito nenhum, que era o que Sansão viveu. Ele perdeu o caminho que Deus tinha para ele e se vê numa vida totalmente sem propósito. Mas eu creio que também nós temos no tempo de hoje uma geração José, adolescentes e jovens que vivem um relacionamento sério com Deus, de temor a Deus, sabe, mesmo sendo provados, são aprovados, limpos, libertos, fortalecidos no Senhor, não se vendem, né? São pessoas confiáveis, firmadas em princípio de caráter, né? Se levantam como líderes, são pessoas que ganham pessoas para Cristo, são pessoas que têm um relacionamento de temor, um relacionamento sério e conhecem o seu Deus, né? E aí eu pergunto para você, é uma pergunta que eu faço para ti. Eu te mostrei duas realidades essa noite, explanei para você duas realidades, e eu pergunto para você, qual dessas duas gerações você tem seguido? Qual dessas duas gerações você tem vivido? A geração Sansão ou a geração José? Queria que você orasse, queria convidar os meninos aqui, que eu já vou terminando a minha palavra. Pensa um pouco sobre isso aí. Queria que você repensasse o que nós falamos, no sentido de avaliar a qualidade da sua relação com Deus. Qual o tempo você tem dedicado para Ele? Você tem uma vida de temor ao Senhor? Você tem uma vida em que você tem honrado os seus pais, ou tem levado a sério os princípios de Deus na sua vida? Talvez isso seja exatamente aquilo que tem travado, que tem impedido que você seja uma bênção na vida de outros jovens. Talvez seja por isso que você não sonha em ganhar ninguém, por isso que você não pensa, por exemplo, não, esse negócio de vida espiritual estou com nada, eu vou levando a minha vida de como dá, eu vou deixando os prazeres da vida me levarem, eu vou sendo seduzido, e vou sendo levado por um caminho infrutífero, um caminho sem relacionamento, superficial mesmo com Deus. Qual geração você tem seguido? Você pode orar? Baixe sua cabeça, enquanto os meninos tocam. Qual dessa geração você tem seguido? É interessante que José, mesmo sendo tentado, se coloca diante de Deus, e nós não vemos na história de Sansão nenhum momento onde Sansão se coloca diante de Deus e se humilha aos pés da cruz, pedindo perdão a Deus, pedindo a Deus a restauração. Nós vemos José preso em um calabouço e se submetendo a Deus, permanecendo em fidelidade, e Deus então levanta José e coloca ele no lugar mais alto. Qual dessas gerações você tem seguido? Pense sobre isso. Estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Queria que você ficasse em pé. Pode continuar orando. Queria que você ficasse em pé. A minha pergunta para você foi: qual dessas gerações você tem seguido? Mas eu quero te fazer uma segunda pergunta: qual dessas gerações você quer pertencer? Deus, Ele te dá uma oportunidade de mudar o caminho do seu relacionamento com Ele, de mudar a sua vida com Ele. Entendeu? Deus, Ele te convida a ter uma vida como a de José, uma vida pura, uma vida, Ele te convida a nadar contra a maré, a ser contra tudo que o mundo tem colocado na sua mente.
Ele quer que você saia do anonimato. Ele quer que você tenha uma vida de temor, uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Ele. Essa vida que você quer, essa vida que você sonha, essa vida que você quer buscar esse ano. Nós começamos um ano na Estação Cultivo, teremos todo um ano pela frente. É a vida que você quer, de ganhar pessoas, de discipular pessoas, de ser uma ferramenta de transformação na tua escola, na tua família, nos teus relacionamentos. Eu queria que você orasse por isso. Cante conosco. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Se você realmente quer que Deus faça o querer dele na sua vida, eu queria que você orasse agora com a pessoa que está do seu lado. Ore por ela, ministre na vida dela agora uma palavra de oração. Eu quero desafiar você da seguinte forma: se você quer colocar a sua vida no altar de Deus, se você quer fazer um voto de castidade, de santidade até o casamento, se você quer declarar que precisa de Deus, se você quer uma vida limpa diante de Deus, se você quer fazer uma decisão ao lado de Deus, talvez você não conheça, você está aqui ouvindo essa palavra, você está em um pequeno grupo há muito tempo, você nunca fez uma decisão pública diante de Deus, e você quer receber esse Deus agora. Eu queria convidar você que venha aqui à frente. Se você quer fazer uma aliança com Deus, tem uma pessoa orando por você, você pode falar com ela e falar assim: olha, eu quero ir lá, vamos comigo lá, eu quero orar. Porque, meu querido, a vida espiritual não é uma brincadeira. A vida com Deus, ela é algo que tem que ser levado a sério. O nosso relacionamento com Deus tem que ser levado a sério. Deus te convida hoje a realmente entrar no Santíssimo Lugar, para viver com Ele um relacionamento de intimidade, um relacionamento de temor do Senhor, para que Ele possa restaurar todas as áreas que estão feridas, para que Ele possa desfazer as alianças de pecados com o passado, para que Ele possa renovar as tuas forças e a tua fé no poder do Senhor. Se você não tem esse Deus ainda, você quer recebê-lo essa noite, faça um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Em nome
Pai Celestial, nós colocamos nas Tuas mãos cada jovem aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor abençoe cada coração. Deus, que nós tenhamos aqui uma geração de José, jovens que não negociam a sua fé, jovens que não negociam o seu princípio, a palavra, um relacionamento de integridade com o Senhor, jovens que têm um caráter trabalhado na Tua palavra, Senhor. Deus, fortalece e revigora a força de cada homem, de cada mulher, para que eles possam permanecer firmes e inabalados no dia mau. Senhor, restabelece o Teu reino sobre a vida de cada jovem aqui nesse lugar. Pai, se alguém tem vivido uma vida de fragilidade, Pai, se alguém tem vivido uma vida de fraqueza espiritual, renova as forças do Teu servo, assim como o Senhor renovou as forças de José quando esteve preso e colocou ele acima de muitos, ó Pai. Honra, ó Pai, cada jovem nesse lugar com a Tua graça. Derrama sobre eles, ó Deus, o Teu poder. Que assim como um pai amoroso que recebe o seu filho no colo e cuida, que o Senhor cuide de cada um aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos cantar. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Deus falou com você essa noite, você pode aplaudir o nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida, uma semana abençoada, e amanhã às 17h30 eu espero você aqui na celebração, amém? Um abraço e boa noite, querido.